Não conduco, duco. Meu pai fala isso desde que eu sou criança, ele fala isso para mim. Não conduco, duco. Não sou conduzido, eu conduzo. Mas um por todos, todos por um, não é isso aí não, viu? Você está querendo enrolar a gente, meu. Quem já ouviu um por todos, todos por um? Deixa eu ver. Aonde? Na boca de quem? Hã? Os mosqueteiros. Então a nova série começando semana que vem, domingo que vem, um por todos. Vamos ver se você tem vocação para mosqueteiro, vai. Um por todos. É assim, Glória. Glória, ensina a gente. Um por todos. Você viu a Glória? Não. Viu? Então vamos lá, você vai ter a chance de tentar chegar perto da Glória. Um por todos. Pelo menos 3 aderiram a você, 3. Vamos ver se a igreja inteira consegue aderir? Vamos lá. No todos por um, todo mundo com a mão para cima, né? A espada do Espírito Santo, ok? Um por todos. Muito bem. Agora você vira para o seu amigo que está do lado e diz assim: se você for por mim, eu sou por você. Eu sou por você enquanto você é por mim também. Um por todos e todos por um, né? Junião, você já soltou? Depois vai cortar isso? Não, porque não começou ainda. Quer parar? Vai ficar longo esse negócio, hein? Tá bom, então vamos lá. O tema da série da semana que vem começa. Um por todos, todo por um. Hoje nós vamos fechar a nossa série, porque o verão está chegando. O inverno acabou no dia 22 de setembro. Quebre o gelo, e hoje é a última mensagem, a 13ª mensagem. É como se fosse um fechar da série anterior e o abrir de uma nova série, né? Nós vamos falar sobre esse tema que está aí, um corpo em harmonia. O que significa de fato ser parte de um corpo? O que significa de fato, de verdade, pertencer a um grupo, a um corpo? Vamos ler a palavra de Deus em Romanos 12, versículo de número 3 a 8. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 3 a 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, com equilíbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, um só grupo, uma só família de Deus e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é serviço ou ministério, dediquemo-nos ao serviço ou ministério. A palavra ministério significa serviço. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que encoraja, que exorta. A palavra exortar significa encorajar. O que encoraja, faça com dedicação. O que contribui, o que oferece, com liberalidade ou com generosidade. O que lidera, o que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, faça com alegria. O que significa de verdade ser parte do corpo? Sabe, o corpo como igreja, meu irmão. A família de Deus como igreja, igreja como família de Deus. O corpo como um grupo, como família de Deus, como igreja. O que significa isso? Paulo aqui nesse texto de Romanos 12, versículo 3 a 8, Paulo nos desafia a vivermos em unidade. Sabe, muitas igrejas vivem em união, mas união é
é estar no mesmo ambiente. União é estar junto. Unidade não é estar só junto, é pensar igual, é sentir igual, é agir em prol um do outro. Unidade é o que te aflige me aflige. Unidade é o que te importa me importa. Unidade é o que te interessa me interessa. Unidade é o que está pegando para você, pega para mim também. Unidade é o que eu tenho é seu, e o que você tem é meu. E Paulo em Romanos 12, verso 3 até o 8, ele está nos desafiando pelo poder do Espírito Santo a entendermos e vivermos esta verdade. Ele nos desafia a unidade, não a união, a unidade, a diversidade. Por que diversidade? Porque ninguém é igual a ninguém. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas por causa da palavra a gente passa a pensar a mesma coisa, mas com direito de ser diferente, com direito de pensar diferente, com liberdade de ter um dom diferente do meu, com liberdade de agir de uma maneira diferente da minha. Então o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, quer nos ensinar a viver em diversidade, em interdependência. O que é interdependência? É eu dependo do meu irmão, e o meu irmão depende de mim. É viver em colaboração. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está ensinando a gente a viver em colaboração. Diga. Não é no individualismo, no gueto, no interesse exclusivamente meu, mas na colaboração, na ajuda mútua. O Espírito Santo está nos ensinando, querendo nos fazer a entender e viver essas questões. Paulo nos apresenta essa bela imagem do corpo humano, para ilustrar como deve viver a igreja. Por isso que a obra-prima de Deus é você. Por isso que a obra-prima de Deus sou eu. Por isso que o suprassumo, para usar uma linguagem bem antiga, por isso que o ápice, por isso que o topo, por isso que o apex, que significa topo, da criação de Deus, de tudo que Deus fez, é você, sou eu. Mas mais do que você, mais do que eu, o ápice da obra-prima de Deus somos nós. O nós é a obra-prima do Pai. Sermos unidos, sermos corpo, sermos família, é o desejo máximo de Deus para você e para mim e para nós. E Paulo usa essa linguagem do corpo humano para ilustrar, para falar da igreja, da importância da igreja. Cada um de nós, como membro deste corpo, possui um papel único e essencial. Você é única. Outro dia, essa semana eu e Cecília fomos fazer, quer dizer, ela foi fazer exame, e nós passamos a manhã em exames laboratoriais, né? Coisa de rotina. E nós chegamos lá, acho que por volta antes das 9, e era aquele mundaréu de gente. A gente não esperava que ia ter tanta gente assim no laboratório, e sentado na cadeira, e a gente começou a olhar, eu comecei a olhar assim, aquele mundaréu de gente, não tinha uma cadeira vaga. Aí a gente olhava para um lado, olhava para o outro, aí tem um que é mais alto, outro que é mais baixo, um que é mais gordo, outro que é mais magro, um que é mais escuro, mais tostado, outro que é mais, saiu antes do forno, e um que tem olho mais rasgado, outro tem olho menos rasgado, um tem cabelo de uma cor, outro tem cabelo de outra cor, um usa uma roupa feia, outro usa uma roupa bonita, um usa roupa quase nenhuma, e tinha uma diversidade de gente ali. E eu olhei para Cecília e falei, que coisa!
Com tanta gente no mundo, não tem uma pessoa nessa face da terra, nem na história de quem já viveu, nem na história de quem viverá, que seja igual ao outro. Ninguém nesse planeta do passado ou do futuro ou do presente é igual a você. Você é única, você é único, você é admiravelmente essencial. Deus permitiu que você e eu existíssemos, porque Ele achou que nós poderíamos dar uma contribuição que ninguém nesse planeta poderia dar. Deus fez você. Deus pensou em você. Deus pensou em mim. Mas mais do que isso, Deus juntou você a outras pessoas. O nós, a igreja, o corpo, a família. Mas você tem o direito de permanecer você. Você é essencial. Você é único, você é única. E você tem uma contribuição exclusiva para o crescimento da igreja de Cristo no mundo, para o crescimento da igreja de Cristo no Tatuapé, na Vila Antonina. Você tem uma contribuição única, especial para oferecer na igreja onde Deus colocou você, para formar o corpo de Cristo aqui na Rua Caçaquera. Deus está chamando você para ganhar esta consciência de que você tem uma contribuição especial, mesmo com todas as lutas que você tem, mesmo com todas as limitações que possamos ter. Nós somos únicos e especiais e temos uma contribuição especial para oferecer à igreja que Deus te colocou. Já viu falar da história da cidade de órgãos? Vamos imaginar uma cidade, vamos imaginar São Paulo como uma grande cidade dos órgãos. Eu estou falando órgãos do corpo mesmo. Vamos supor que o coração, que bombeia sangue, bombeia energia para todo o corpo, vamos imaginar o coração como a fornecedora de energia da nossa cidade. E lá na cidade dos órgãos tem um prédio importante para todas as coisas. Então tem o prédio do coração que bombeia energia, como se fosse eletricidade, energia para todo lugar. Vamos supor que o reservatório de água da cidade, da limpeza, da purificação de água da cidade, seja o prédio, os rins, sejam os rins da cidade, que purifica. Vamos supor que um outro prédio da cidade seja o cérebro, a prefeitura. Não pense politicamente, mas pense que a prefeitura deveria pensar em tudo para o bom funcionamento da cidade. Vamos chamar a prefeitura de o cérebro. E assim por diante, é a cidade dos órgãos. E quando todo prédio e cada prédio vai bem, toda cidade prospera. Quando a energia do sangue é bombeado, os outros prédios recebem energia e funcionam bem. Quando o rim purifica as águas, e aquele prédio que leva as águas, purifica as águas chegam para todo mundo e mantém a saúde. Quando o cérebro pensa em soluções, então a cidade também manda pensamentos bons para que toda a cidade prospere. Mas imagine você, que um desses órgãos, da cidade dos órgãos, não vai bem. Vamos supor que o coração não vá tão bem assim, ele pare ou diminua de bombear sangue para a cidade, a energia cai. Pense que o coração da cidade seja fornecedora de luz da cidade, de energia elétrica da cidade. Nós vivemos aqui na cidade de São Paulo um tempo atrás um caos no fornecimento de energia. Vocês lembram disso? Não, ficou um caos. Teve pessoas na cidade de São Paulo que, porque teve problemas e a energia não chegava nos lugares, teve casas que ficaram quase uma semana sem luz, perderam coisas no freezer, perderam coisas na geladeira, laboratórios perderam vacinas, hospitais correram risco de vida das pessoas que estavam hospitalizadas, negócios
perderam suprimentos, comércios, ficaram sem acender a luz, viveram numa insegurança. Tudo por quê? Porque a energia não chegou. Aquele prédio, aquele órgão, aquele membro não estava funcionando bem e comprometeu o funcionamento de toda a cidade. Toda a cidade ficou comprometida. Quando você não opera no dom que Deus te deu, na igreja que Deus te plantou, a cidade começa a falhar, o corpo começa a falhar. Você tem uma contribuição exclusiva, única, especial para oferecer à igreja onde Deus te colocou. Mas se você não fizer isso, o corpo vai falhar, porque você é parte vital do corpo de Cristo na igreja PEX, nessa cidade, nesse bairro. Você já se perguntou por que o corpo humano funciona tão bem? Cada órgão. Sinta você mesmo agora, o seu corpo. Sinta seu corpo. Eu sei que nós temos problemas às vezes de saúde, mas sinta seu corpo. Tudo funcionando bem. Os membros, os músculos, as células, cada um tem um papel muito específico. O seu nariz, sua boca, seus ouvidos, seus dedos. E não importa se nós estamos em pleno funcionamento ou se nós estamos com um funcionamento debilitado, mas o corpo está ali e está tudo andando tranquilo. Cada órgão no seu lugar, cada órgão, cada parte específica, especial, fazendo a sua função no seu e no meu corpo. É perfeito. É perfeito, é harmônico, tem harmonia no corpo. E quando alguma coisa não vai bem no nosso corpo, a desarmonia acontece. E a igreja? E a igreja? A igreja é como o meu corpo. Será que nós, como membros da igreja Apex, será que nós, como membros da igreja de Cristo, nós estamos funcionando da mesma forma que o corpo funciona, harmonicamente? Será que você está funcionando de acordo com o que Deus planejou que você funcionasse no meio do corpo de Cristo, na família de Deus? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você tem uma contribuição especial. Será que você está funcionando bem? Será que nós, como igreja, estamos funcionando bem? Estamos vivendo em harmonia aqui dentro? Sabe, irmãos, lá fora tem um mundo caótico, lá fora tem um mundo fragmentado, dividido, quebrado, cheio de partes, todo mundo correndo atrás do que é somente, exclusivamente seu. É um mundo de indivíduos, mas não é um corpo. É um mundo cheio de gente, mas cada um pensa somente no seu. São um monte de famílias, e esse vírus da fragmentação, esse vírus da divisão, também está dentro da casa, também está dentro da família. Moram juntos, tem união porque moram juntos, mas não tem unidade porque não colaboram. O meu problema é meu problema, o da minha esposa é da minha esposa, do filho é problema do filho, do pai é problema do pai, da mãe é problema da mãe, mas não se junta. E nós, como igreja? O mundo lá fora está esperando um modelo. O mundo lá fora espera que a igreja seja o exemplo de unidade e colaboração. O mundo lá fora está olhando para a igreja, está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para nós, e está esperando que a gente seja um corpo harmônico, um corpo que trabalha junto. A igreja é a luz do mundo, mas ela só é luz se ela tiver essa ideia, essa sensação, essa revelação, essa verdade de que eu sou parte do todo e o todo é parte de mim. O mundo está olhando para nós, o mundo está olhando para você e esperando ver um exemplo de unidade, um exemplo de harmonia. No corpo,
Cada membro tem um papel especial. Veja, eu só estou segurando o microfone porque meu cérebro mandou segurar o microfone. Eu nem penso para fazer isso. Mas a ordem vem do cérebro. O cérebro me faz falar. O cérebro me faz mover os músculos da face, da minha garganta e dos meus ombros e etc. Para que minha língua bata para cima e para baixo do céu da minha boca e as palavras saiam incrivelmente, de maneira milagrosa. A gente não pensa muito nisso, mas quantas coisas precisam se mexer em mim para que eu fale? Quantas coisas precisam se mexer em mim para que eu segure este microfone? Então meu corpo está funcionando todo equilibradamente, de uma maneira incrível, e a gente não para enxergar o milagre do funcionamento do corpo. Cada parte do meu corpo precisa estar equilibrada para eu viver uma vida equilibrada. Assim você é e assim somos nós, como corpo da igreja de Cristo. Agora, isso não significa que todos os meus membros todos fazem a mesma coisa. Imagina se a minha mão começa a brigar com o meu nariz, e a minha mão quer ser nariz e o meu nariz quer ser mão. Imagina se o meu pé começa a bater na minha boca. Eu vou ficar um pouco meio louco aqui, tá? Imagina se meu pé começa a bater na minha boca, eu já não consigo mais essa flexibilidade toda, e começa, não, eu é que quero falar. Imagina o meu pé brigando com a minha boca, porque meu pé cismou que quer falar. Imagina a minha boca querendo ser meu cotovelo. Eu estou cansado de ficar na cara, eu quero ficar um pouco aqui atrás. E aí a boca cisma de ir aqui para trás. Aí vai ter aquele ditado, né? Fala pelos cotovelos. Eu acho que quem fala pelos cotovelos, eu nunca entendi essa ideia, mas vai ver que a boca foi parar aqui, né? Mas você imagina, tudo funciona. Tem partes do meu corpo que ninguém vê. Tem partes do meu corpo que só eu vejo. E a minha esposa. Tem partes do meu corpo que nem eu vejo, que estão dentro de mim. Mas tudo funciona de uma maneira harmônica, cada um no seu lugar, nenhum brigando com o outro, mas entendendo qual é o seu papel, qual é o seu lugar. Veja como isso é maravilhoso, porque você como uma pessoa é importante, mas você não é mais importante do que o outro. Você é especial, mas você não é mais especial do que o outro. E ninguém tem um significado de especial único. Nós somos ainda muito mais especiais quando estamos funcionando no corpo. Assim é a igreja de Cristo. Sabe, irmãos, o corpo é assim e funciona e deveria funcionar assim porque Deus nos deu essa ideia, essa ilustração. A igreja precisa funcionar como um corpo. Foi por isso que Paulo disse, assim como também nós, conquanto muitos membros, somos um só corpo. Se você não fizer a sua função, se você não souber qual é a sua função, se você não se entregar à sua função, o corpo falha. O corpo falha. Assim como se o seu braço não funcionar direito, você vai ter debilidade. Você já fez um teste na vida? Eu já. Você pega um dedo da sua mão, um dedo, e esconde ele, amarra, um único dedo da sua mão e amarra, e passa uma semana com esse dedo amarrado na mão. Você vai ver o quanto faz falta um mero dedo entre 10 dedos, para amarrar o cadarço do sapato, vai se tornar mais difícil. Para pegar o garfo e se alimentar, para pegar a água, para abotoar uma camisa, um único dedo que fica de fora da atividade do corpo, já compromete para baixo a eficiência do corpo. Você não pode ficar fora do corpo, o corpo é a sua vida, e a vida também quer passar por você, através do corpo. Você é especial.
Mas se você se isolar e ficar longe, você atrapalha todo o corpo, porque nós estamos ligados. Estamos ligados. Nós precisamos uns dos outros para funcionar bem. Assim como minha boca fala, mas precisa do meu cérebro, precisa das minhas mãos, precisa das minhas pernas, dos meus músculos, das minhas células. Para o meu corpo funcionar bem, precisa de todas as partes trabalhando junto, harmonicamente. E cada um com seu valor. Agora, olha, irmãos, existem obstáculos para isso. Existem obstáculos que podem impedir a igreja de viver na harmonia. Como eu falei, se meu coração começar a falhar, meu corpo deixa de receber sangue, eu posso desmaiar. Eu posso ficar sem oxigênio e posso desmaiar. Por quê? Porque meu coração deixou de bombear sangue como deveria. Existem obstáculos para a harmonia do corpo. Existe obstáculo para que a igreja não flua do jeito que deveria fluir. Por exemplo, o orgulho. O orgulho pode atrapalhar a igreja de viver de maneira harmônica. Paulo disse: ninguém pense de si mesmo além do que convém. O orgulho é uma das coisas que pode danificar o funcionamento do corpo. A inveja do outro, a inveja de quem o outro é, a inveja do que o outro possui, a inveja do que o outro faz. Quem tem inveja não sabe quem é. Quem tem inveja não tem identidade própria. O meu nariz, eu tenho 56 anos. Eu nunca vi meu nariz brigar com a minha boca dizendo: agora eu quero ser boca. Nunca. Eu nunca acordei com o nariz na boca. Eu nunca acordei com o meu dedo na orelha. Uá, o que é isso aí? Nunca o meu dedo, nenhum deles, eu tenho 10, nenhum dos meus dedos quis ser orelha. Eu nunca acordei com a orelha no lugar do olho. Nunca acordei e olhei no espelho e vi a orelha no lugar do olho. Nunca a orelha invejou os meus olhos. Eu nunca vi os meus olhos invejarem a minha boca e eu acordar e no lugar da boca está um olho. Eu nunca tive que escovar os meus dentes no olho. Nunca. Os meus olhos nunca tiveram inveja de outra parte do meu corpo. E a inveja pode comprometer para pior, para baixo, a harmonia do corpo, assim como a inveja dentro da casa, da família, do trabalho, pode comprometer a eficiência de uma empresa, pode comprometer a eficiência de um casamento, quando o marido tem inveja da mulher, quando a mulher tem inveja do marido. Na igreja não é diferente. Existem obstáculos, e nós temos que tomar cuidado com eles. Jesus é o maior modelo do que eu estou falando. Jesus era Deus e é Deus e desceu na forma de Jesus. Ele é o Verbo, é o Deus que se encarnou na pessoa de Jesus, e ele não veio assim: vou amar aquele que é mais ajeitadinho e vou odiar aquela. Não, ele veio e amou todo mundo. E respeitou o jeito de ser de todo mundo. Ele amou os de esquerda, os de direita, os do centro. Ele amou os ricos, ele amou os pobres, ele amou os baixos e os altos, ele amou os gordos e os magrelos, ele amou as pessoas queimadinhas e tostadinhas, ele amou as branquelas, ele amou aquele que tem uma perna, ele amou aquele que tem duas, ele amou aquele que tem só uma mão, ele amou aquele que tem duas mãos. Jesus veio e deixou um modelo do que é amar as pessoas e trabalhar com elas. Mas mais do que tudo isso que eu estou falando, Jesus é um modelo de unidade. Quando ele pega os judeus e junta num só corpo conosco, gentios. A Bíblia diz que Deus juntou todo mundo num só corpo, judeus e gentios, todos nós agora, e todo aquele que crê
pode ser enxertado na família de Deus, pode ser parte do grupo, do corpo de Cristo, por causa da fé em Jesus. Não importa quem seja, todo mundo pode fazer parte da família de Deus. Os judeus achavam que só eles eram o povo de Deus, mas Jesus é o maior exemplo de trabalhar junto, de juntar, de ter unidade. Não importa se é judeu, se é grego, se é africano, se é tibetano, não importa se é asiático, todo mundo pode ter utilidade no corpo. Eu tenho 4 desafios para você antes da gente ir embora. Antes da gente ir embora, eu tenho 4 desafios para você. Primeiro, avalie seus relacionamentos. Avalie seus relacionamentos. Como estão contribuindo para a harmonia da igreja? Os seus relacionamentos aqui na igreja estão contribuindo para o avanço da igreja, para o avanço da mensagem de Cristo, para a salvação de pessoas que estão no mundo quebradas, que estão no mundo solitárias, que não sabem o que é família, que não sabem o que é pertencer, que não sabem o que é contribuir e receber contribuição. Os seus relacionamentos na igreja estão contribuindo para o avanço da mensagem de Cristo, do Evangelho de Deus. O meu e os seus relacionamentos na igreja estão contribuindo para a igreja. Avalie seus relacionamentos, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio para você: aprenda a usar os seus dons. E fique tranquilo, você vai falar: caramba, eu não sei nem qual é o meu dom ou os meus dons. Tudo bem, nós vamos falar sobre isso. Nessa série de mensagens, um por todos e todos por um, nós vamos falar sobre conheça os seus dons, use seus dons. E eu estou falando dons. E quando eu digo dons, a palavra inglesa é gift, porque a palavra grega é presente. Paulo disse no versículo 6: tendo porém diferentes dons segundo a graça. Diga, segundo a graça. O que é graça? É um presente que você não merece. Para tornar o corpo de Cristo uma família unida, onde todo mundo colabora e com poder avança e cresce, é necessário mais do que habilidades naturais. As habilidades naturais não são tão úteis, mas o dom de Deus na minha vida e na sua vida pode causar um impacto no corpo de Cristo e no bairro onde nós estamos. O que nós precisamos não é de mais habilidades humanas. O que nós precisamos no corpo de Cristo é dos dons espirituais que Deus nos dá em forma de presentes. E deixa eu dizer, você que está olhando para esse meu rostinho aqui, e eu estou olhando para o seu, e me emociona, porque eu enxergo você, pela graça de Deus, eu enxergo você de maneira tão especial quanto a mim mesmo. Se Deus me aceitou e me recebeu no corpo e me deu dons, Ele não vai fazer diferente com você. Você é especial, Ele tem dons especiais para a sua vida, para que você sinta-se útil como nunca se sentiu na vida, para que você colabore com algo que você nunca imaginou fosse tão importante quanto a salvação de almas, o discipulado de pessoas, a eternidade das pessoas depois da morte. Você é especial e Deus tem dons especiais para a sua vida. Deus tem presentes. E para ser útil no corpo, não basta talento humano, talento natural. Talento natural ajuda na empresa. Talento natural ajuda você a ser melhor professor. Talento natural ajuda você a ser melhor comerciante. Talento natural ajuda você a ser melhor aluno, tirar melhores notas. Se você for uma pessoa empenhada e tiver talento, você pode ser um belo esportista e ganhar muito dinheiro com isso, como a gente vê nos noticiários. Os talentos podem te fazer um bom político de você, uma boa política, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom empresário.
Talento humano pode afetar a sua vida positivamente, mas para levar a mensagem de Deus e fazer o corpo de Cristo ser um lugar de ambiente de harmonia poderoso e de vida, somente os dons do Espírito Santo de Deus. É pela graça que Deus dá dons. E o dom de Deus, quando vem para a vida de alguém, supera as limitações dos preparos humanos. E Deus usa essas pessoas para construir um corpo. E você vai aprender aqui, nessa próxima série de mensagens, nós vamos trabalhar um por todos, todos por um, mas nós vamos ser por todos, não na nossa força, mas na força do Espírito Santo. Como nós cantamos aqui pela manhã, e na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, lutem e nos tentem derrotar, separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos. Aleluia! É na força de Deus, é na união do corpo, é na colaboração, é na força um com o outro, ombro a ombro, braços dados, é no amor não fingido, é no amor verdadeiro, legítimo, que nós vamos nos sentir úteis como nunca. Se você acha que será útil na vida, se você ganhar mais dinheiro, você se enganou. Se você acha que você seria mais útil na vida, entregando-se a causas sociais, você se enganou. Se você e eu achamos que nossa vida teria significado se nós nos inscrevêssemos para o Greenpeace, para preservar as baleias e a vida marinha, eu e você nos enganamos. Se nós achamos que se a gente alimentar São Paulo inteiro que passa fome, daria uma sensação de significado e missão na vida, você se enganou. Ainda que tudo isso seja legal e importante, não há sentimento igual ao levar a salvação eterna e o discipulado de Jesus através do corpo de Cristo. No uso dos seus dons, não tem sensação melhor. Você pode estudar, ganhar o que for, viajar para onde for, mas a melhor sensação que alguém pode ter é ver Deus usando a sua vida para abençoar o corpo e as pessoas de fora dessa igreja. Não tem sensação igual, nem nunca terá. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos o corpo dele. Porque Deus nos criou para sermos a família, para sermos a igreja. E não tem sensação melhor do que ser útil nas mãos de Deus. Não tem. Então você vai aprender a usar os seus dons, e eu desafio você a aprender a usar os seus dons para ser mais útil na igreja, servir a igreja. Se você, dentro do seu coraçãozinho aí, minha irmã, meu irmão, se você não tem vontade de ser útil na igreja, o Espírito não está fluindo em você. Alguma coisa precisa desentupir. Quando a gente tem zonzeiras, sensação de desequilíbrio, às vezes é um sinal de que o sangue não está sendo bombeado do jeito que deveria nas artérias. E às vezes o sangue não chega do jeito que deveria ao cérebro, não leva oxigênio e a gente sente tontura. E às vezes o sangue não chega porque a artéria está obstruída de colesterol, de gordura. Quando a gente está entupido na vida, com pecado, com orgulho, com inveja, com briga, com dissensões, com discórdias, etc., o Espírito não flui, a seiva de Deus não flui, o sangue de Deus não flui, e a gente fica meio tonto, e a gente não deixa de ser útil. Se a gente não tem vontade de ser útil na igreja e trabalhar junto, colaborar com toda a força, o Espírito não está fluindo. Mas se você quiser que flua, Deus vai desentupir as suas artérias espirituais nessa manhã e ao longo dessas mensagens, para que você se sinta cada vez mais útil no corpo de Cristo. Eu tenho um terceiro desafio para você.
Eu tenho um terceiro desafio para você: perdoe e busque reconciliação com quem você está de cara virada. Perdoe e busque reconciliação com quem você está magoado aqui na igreja. Perdoe. Às vezes não é nem necessário falar, às vezes é só necessário perdoar. Às vezes é necessário conversar e perdoar também. Mas sabe, meus irmãos, os relacionamentos precisam ser restaurados, porque nós somos um corpo. Meu braço não fica brigando com o meu outro braço, nem dando tapa na minha cara. Meu corpo não briga entre si. E Paulo está dizendo que nós somos um corpo, e nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos e não separar. Nós precisamos deixar de falar mal dos irmãos. Eu não estou dizendo que falam, mas nós precisamos parar de falar mal das pessoas. Nós precisamos parar de fazer comentários maus sobre a roupa do outro, sobre o cabelo, sobre o jeito de ser, o jeito de viver, o jeito de pregar. Nós precisamos parar de ficar fazendo comentários que não ajudam, porque a igreja é isso, porque a Apex aquilo, porque não sei o que lá. Isso não vai ajudar. O meu corpo não fica falando mal do meu próprio corpo. Você não foi criado nem lavado no sangue de Jesus para ficar falando mal do corpo. Não fale mal do seu corpo, fale bem do seu corpo em nome de Jesus. Reconcilie-se, não fique brigada, não fique brigado, não fique magoado, não fique distante. Reconcilie-se, peça perdão, perdoe. E o quarto e último desafio: participe ativamente da vida da igreja. Você e eu. Como é que você e eu podemos nos envolver mais com a obra da igreja? Como que nós podemos? Você precisa pensar nisso. Como eu posso me envolver mais? Irmãos, aqui não é um lugar de palestra que a gente vem, senta, recebe uma boa palestra, vai embora e é só. Isso é auditório. Vocês não são auditório. Nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. Isso é palestra em clube. Aqui não é palestra em clube, que todo mundo compra o ingresso, vai ouvir a mensagem e eu não me importo com o meu irmão. Nós somos um corpo, você tem dons, você tem talentos dados por Deus, para a gente colaborar, para a igreja avançar, para você se sentir em paz. Você quer saber? Tem gente que ela resolve um problema, tem pessoas assim na igreja, resolve um problema, se sente feliz momentaneamente, logo tem outro problema para resolver. Aí resolve esse problema, logo tem outro problema para resolver. E a vida de muitos cristãos é chorar e se alegrar de prazer porque resolveu um problema. Eu choro porque eu tenho um problema e eu resolvo e eu fico momentaneamente alegre. E muitos cristãos vivem a vida assim, de problema em problema, de solução em solução, mas acha que a vida é isso. Não, a vida não é só isso. Deus se alegra em resolver os nossos problemas, amém, queridos? Deus alegra-se em resolver os nossos problemas. Só que quando você passa a ser útil no corpo, a colaborar, os seus problemas deixam de ter tanta importância. Às vezes aquilo que se achava um problemão, de repente, perde o poder. E você passa por aquilo vitoriosamente, sua vida cresce, você avança. Por quê? Porque você está colaborando no corpo. Então, como é que você pode colaborar melhor, servir melhor a igreja? Já pensou nisso? Todos têm um dom, todos têm uma função. Todos nós temos um dom e todos nós temos uma função. Lembre-se que a harmonia é fruto do Espírito Santo. Harmonia, equilíbrio é fruto do Espírito Santo. Desarmonia, desequilíbrio não é fruto do Espírito Santo. Deus está chamando você para você se esforçar junto comigo, junto com cada um dos irmãos da Igreja Apex, para viver uma unidade, um amor e o serviço uns aos outros. Deus está chamando você. Deus está chamando você. E foi por isso que o Espírito Santo escreveu esse texto e disse: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros. Você não é estranho para mim,
Você é meu irmão. Você é minha irmã. Entende a palavra irmão agora? Meu braço ajuda meu corpo. E assim todos os órgãos, todos os membros do meu corpo ajudam meu corpo. E você? E nós como igreja? Jesus salvou você pela cruz, pelo sangue, ressuscitou você para uma nova vida e te deu dons para que você possa sentir-se em paz e colaborar com a maior e melhor e mais poderosa causa que existe na terra, a propagação do Evangelho e a salvação de almas. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele glória. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você lembra dos 4 desafios? Sim ou não? Quais são os seus 4 desafios? Primeiro, avalie seus relacionamentos. Como é que eles estão? Você precisa se entregar aos relacionamentos. Por isso que as nossas ICs são importantes. As ICs, gente, não é uma coisa da invenção da cabeça da igreja PEX. É espiritual. Quando você não vai na IC, você perde energia. Esteja nas ICs, haja o que houver. E no culto, no mínimo 4 vezes por mês. Não venha no culto uma vez por mês. Culto IC é o jeito de fluir o sangue de Deus para a sua vida, de você estar no corpo. Então avalie seus relacionamentos, aprenda a usar seus dons, perdoe e reconcilie com quem você está brigadinho, e participe ativamente da vida da igreja, na IC, no culto. Amém, queridos?